Esta é a Rádio Brasil Atual. Agora são 7h56 e vamos conversar com o médico sanitarista, professor universitário e ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, Arthur Quioro. Bom dia, Quioro. Bom dia, prazer falar de novo com você, com todos que nos acompanham na Rádio Brasil Atual. Prazer é nosso. Quioro, ontem a gente teve um dia bastante conturbado aí no Ministério da Saúde, com muitas especulações a respeito de uma possível saída de Luiz Henrique Mandetta. Depois ele acabou dando ali uma coletiva falando que na prática o trabalho ali da equipe mais próxima a ele acabou sendo paralisado, né, durante todo o decorrer da segunda-feira e demonstrando ali, deixando explícita a animosidade que existe entre ele e o presidente Bolsonaro. Como é que você vê essa situação diante de uma pandemia como a do coronavírus, Quioro? É inacreditável, né? O Brasil enfrenta o mais grave problema sanitário desde a gripe espanhola. O mundo busca desenvolver esforços integrados entre a sociedade civil, o governo, as autoridades sanitárias, né? Nesse momento tão desafiador em que as medidas de saúde precisam ser articuladas com a organização da sociedade para o cumprimento de um conjunto de medidas, e nós temos o governo brasileiro paralisado por essa disputa tosca, né? Porque chega a ser efetivamente inacreditável. E sabe o que eu acho mais grave? Acho mais grave que a cada entrevista que foi sendo dada nos últimos 10, 15 dias, quando o esgarçamento da relação do ministro com o presidente da República foi ficando explícito, público, o Ministério vem progressivamente explicitando e naturalizando alguma coisa que eu há quase um mês venho falando nas entrevistas que eu tenho dado para vocês, que foi o fato de que as medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas. Vou dar um exemplo. Um exemplo. O Brasil hoje é o país entre os 30 com maior número de casos de Covid-19 no mundo inteiro que menos testes realizaram. Nós hoje só temos mais testes que a Índia, a Malásia, Filipinas e a Indonésia. E são proporções assim, vou dar um exemplo concreto. Enquanto a Espanha, enquanto a Itália fazem 10 mil testes por milhão de habitantes, enquanto os países na Europa estão fazendo alguma coisa em torno de 4, 7, 6 mil exames, nós estamos com um volume de 248 testes. Por isso que nós não temos, inclusive, capacidade de entender qual é o real tamanho da epidemia nas nossas cidades, qual é o real número de óbitos, né? Qual é o número real de casos graves internados, porque há uma incapacidade do Ministério da Saúde, né? E ainda que as alternativas que se coloquem ao nome do ministro Mandetta sejam provavelmente muito piores do que o nome dele, né? Mas assim, eu vejo a sociedade louvar um trabalho de omissão revoltante e com mais descoordenação ainda pela oposição, a auto-oposição que o Bolsonaro faz ao seu próprio governo. É um quadro surreal que o Brasil vive. Pois é, esse é um detalhe muito importante, né, Quioro, porque na verdade muita gente tem louvado o Mandetta, mas mais porque ele quase destoa, né, o grau de comparação de quase qualquer pessoa perto ali de qualquer figura política perto do presidente Bolsonaro, ainda mais diante dessa pandemia, né, diante da postura irresponsável do presidente da República, parece que é um trabalho muito bem feito e é um trabalho que tem falhas, né, principalmente quando a gente leva em consideração aí a coordenação com os próprios governos de estado, com também outros setores, né, com outros ministérios do próprio governo Bolsonaro, já que a gente precisa, por exemplo, ter um trabalho intersetorial no sentido de garantir a segurança dos profissionais da saúde, compra de equipamentos. Então é um trabalho que poderia ser muito mais bem feito, né? Só que não pode também porque as perspectivas de substituição do Mandetta são muito piores, né? Como no caso que se especulou ontem, a possibilidade do Osmar Terra, não é isso? É exatamente isso. Quer dizer, nós estamos vivendo, acho que o pior dos cenários. Eu vejo, inclusive, pessoas relativamente lúcidas, elas falam o tempo inteiro assim, bom,
o que vem aí, os terraplanistas sanitários, são piores do que o que está aí, o que está colocado, né? É claro que o ministro Mandetta e a sua equipe destoam num governo, por exemplo, que tem uma figura como o ministro da Educação, capaz de, num momento tão grave como nós estamos vivendo hoje, né, chamar atenção para si por descomposturas, falta de respeito, falta de visão estratégica. Quer dizer, é uma figura execrável, né? O ministro Mandetta, à frente do ministério, conduz, pelo menos do ponto de vista de uma questão central, algo que é absolutamente necessário, que é o isolamento social, né? Seguindo, aliás, a recomendação não apenas da Organização Mundial de Saúde, mas a experiência internacional que tem mostrado que é, do ponto de vista de organização do enfrentamento, a melhor resposta que se tem até o momento, né? Mas eu já vi, por exemplo, ontem, no discurso do secretário de Vigilância em Saúde, e que consta no boletim epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde, que foi divulgado ontem, medidas que não têm nenhuma fundamentação e que são concessões inaceitáveis, né? Alguns epidemiologistas, alguns cientistas que repercutiram essa informação ao longo da noite de ontem já mostraram a estranheza, mas eu quero colocar aqui contundentemente que ela é desastrosa. A ideia de desmobilizar nas cidades que têm 50% da capacidade de oferta, de taxa de ocupação dos leitos de UTI como um critério, ela não se justifica sob hipótese nenhuma. E eu vou dizer por que motivo. O Brasil é composto por... Nós temos 5.570 municípios e somos compostos por 438 regiões de saúde. Mais de 70% das nossas cidades são pequenas cidades, com menos de 20 mil habitantes, que dependem da cidade polo, né? É um pouco diferente, por exemplo, da região metropolitana da Baixada, da região metropolitana, a região do ABC, ou mesmo da região metropolitana de São Paulo, que é composta por grandes municípios, que tem a sua capacidade de oferta local e alguns hospitais de referência regional. Mas a realidade do Brasil é que, assim, muitas cidades dependem do hospital que está em Ribeirão, que está em Campinas, que está em Botucatu, que está em Marília, só para dar alguns exemplos aqui de São Paulo. Portanto, é um critério que não foi utilizado em nenhum lugar do mundo, é um critério que não se justifica, que vai liberar a transmissão do vírus e aumentar a infectividade. Por quê? Porque o Ministério já para de trabalhar, apesar do discurso do ministro seu tempo inteiro, eu vou conduzir com base na ciência, no foco e no planejamento, né? Na ciência de vez em quando, no foco desde que seja para se manter e no planejamento com fundamentos agora que não se justificam. Vejam, os recursos não chegaram nos estados e nos municípios, não foi feito ainda sequer nenhuma regulação entre o setor privado, os planos de saúde, né? O atendimento aos casos de Covid que estão acontecendo nas pessoas que têm planos de saúde com o SUS, continua uma bagunça nessa relação. Não tem teste, não tem teste mesmo, e mesmo que compre, a capacidade de realização de testes no Brasil, segundo o próprio Ministério hoje, é na faixa de 6.700 exames por semana, e são necessários, segundo o próprio ministro, 50 mil testes por semana. Não foi ampliada a rede de leitos de UTI, não se acha respirador, né, da noite para o dia, e muito menos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que saibam utilizá-los da noite para o dia. Então, assim, este país perdeu 2 meses, né, de possibilidade de planejamento, e o discurso é do planejamento. Então, eu não consigo ser condescendente com tamanha irresponsabilidade, ainda que a gente tenha que fazer uma distância, uma diferenciação entre o que significa a incapacidade de resposta do Ministério da Saúde nesse momento, a fragilidade, ainda que mantenha coerência na indicação das medidas de isolamento, e aquilo que seria, ou que será, porque o Bolsonaro não me parece seja alguém com razoabilidade para ouvir, para ter o mínimo de bom senso para tomar das decisões, o que será o Ministério quando um terraplanista do tipo do Osmar Terra, né, ou do tipo do atual presidente da Anvisa, o contra-almirante, que tem respondido e dado sustentação às medidas mais esdrúxulas que o Bolsonaro tem verbalizado, possam assumir o ministério. Então, eu diria assim que
E, infelizmente, no momento mais crítico, porque nós estamos entrando no momento mais crítico, nós sempre dissemos, a partir da segunda metade de abril, começo de maio, é que as condições para a transmissão da Covid-19 no Brasil ganham musculatura. Por quê? Porque nós vamos começar a ter já a diminuição da temperatura, nós vamos ter mais tempo de circulação, quer dizer, o cenário mais trágico está por vir, né? E o que a gente vê é uma bateção de cabeça. Vejam, hoje, provavelmente será hoje, pelo que eu li ontem, os governadores do Nordeste vão fazer um balanço do que efetivamente chegou por parte do governo federal para o combate à epidemia nos municípios e nos estados. Praticamente não chegou recurso nenhum do Ministério da Saúde. O auxílio de R$ 600 seria fundamental para que as pessoas mais pobres, os trabalhadores informais pudessem ficar em casa e pudessem aderir. Não chegou. Não tem medidas destinadas à população carcerária, não tem medidas destinadas à população em situação de rua. Não tem... lembram, alguém mais falou do Mais Médicos? Tinha história há 3 semanas de que ia convocar 5 mil médicos, não se ouve mais um pio sobre isso. A vacinação contra a gripe não conseguiu chegar em quantidade suficiente em todas as cidades do Brasil. Idosos, profissionais de saúde ficam disputando a etapa, saindo de casa várias vezes até conseguir a vacina. Então, assim, me desculpa, eu não consigo analisar de forma positiva a atual condução da nossa epidemia. Nós estamos muito à mercê de cumprirmos o isolamento em casa, ficarmos em casa. Aí eu quero dar uma dica, esse material excelente da Rádio Brasil Atual, né, na chamada, antes da gente começar a entrevista, fala para não usar, que não é ainda necessário usar máscara. Neste momento, nós indicaríamos para todas as pessoas ao saírem às ruas, usem uma máscara, né? Eu acho que é fundamental como mecanismo de proteção naquelas situações essenciais que precisar sair. Acho que o governador de São Paulo, o governador do Distrito Federal, estenderam o prazo de isolamento social de maneira bastante importante. Eu referendo a adoção dessa medida. Acho que até 22 de abril nós podemos ter capacidade de avaliar, inclusive, se será necessário ou não, né? Porque uma coisa é o enfrentamento agora. A outra coisa diferente é que estratégias serão desenvolvidas a partir do momento em que a doença começar a entrar sob controle. E aí, a desmobilização, o início das atividades a partir de setores menos expostos, menos vulneráveis, e progressivamente até a gente poder lá na frente fazer a liberação total de circulação das pessoas com segurança. Então, me parece que essas questões são questões que precisam ser observadas. E eu quero insistir que se a gente não tiver tranquilidade, transparência e agilidade, hoje mais do que tudo, precisa de agilidade para fazer chegar equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, para chegar máscara para toda a população, para poder chegar ventiladores e abrir leitos de UTI dedicados à Covid-19, separados dos pacientes que vão precisar de UTI por outras enfermidades, porque a vida continua. Essa é uma coisa que a gente não pode esquecer, que todos os nossos prontos-socorros, UPAs, consigam construir fluxos separados para doença respiratória, síndrome gripal, né, entre elas a Covid, separados das demais enfermidades, ou seja, para que a gente consiga ter uma resposta qualificada, que nós, infelizmente, perdemos 2 meses para fazê-lo. Que ouro, a gente tem agora a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Kioro. Bom dia, prazer falar novamente contigo. Kioro, é o seguinte, eu queria que você falasse sobre, repercutisse, né, quero repercutir contigo a pesquisa do Datafolha, dando conta do seguinte, que 28%, né, dos entrevistados não fazem isolamento, 24% tomam cuidado, mas precisam trabalhar e fazer outras atividades fora, e 4% continua a vida como se não houvesse nenhuma mudança. Aí, somando tudo aqui, deu 56%, né? Esse índice é assustador, não é não? Quer dizer, é exatamente o que você estava falando, é que só o isolamento, nesse momento, vai poder ter uma ação efetiva no controle da pandemia. Agora, com esse índice, que é um dado de pesquisa, mas de qualquer forma acredito que seja, que traduza aí a realidade,
como é que você analisa a situação daqui para frente, né? E também quero te perguntar, aproveitando 2 em 1, em relação à China, né? Essa infelicidade, esse absurdo, né, que o Weintraub fez, né, ao comentar de forma xenófoba, né, a questão dos chineses, né, através de personagens da Turma da Mônica. O que isso deve trazer de prejuízo aqui para o Brasil em relação ao controle da pandemia do coronavírus? Bom, acho que são 2 perguntas, Marilu, muito, muito importantes. A primeira, sim, sobre o percentual da população que está cumprindo o distanciamento, né? Eu não estou aqui falando, inventando. Nós estamos observando, desde o primeiro dia de surgimento dos casos confirmados, e mais especificamente, nós que somos da área da saúde pública, a gente usa como um marcador o momento em que a epidemia atinge 100 casos confirmados. Aí, porque os primeiros casos foram pipocados, foram muito por conta de viajantes, etc. Quando a gente chega com 100 casos em cada país, aí é possível conseguir fazer observações muito cuidadosas. E o que a gente tem hoje, muito claro, foi que os países que observaram isolamentos mais substanciosos, mais radicalizados, né, como foi o caso da China, de Taiwan, de Singapura, do Japão e da Coreia do Sul, obtiveram curvas de crescimento, ainda que possam ter tido grande número de casos no começo, como foi o caso da China, até porque era o lugar onde começou, não se sabia o que estava acontecendo. Mas aí eu insisto, Taiwan, Singapura, o Japão e a Coreia do Sul fizeram curvas completamente diferentes, muito menos ascendentes do que as curvas que foram feitas, por exemplo, pela Itália, pela Espanha, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pelo Equador, pela Turquia, pelo Irã, só para dar alguns exemplos. Então, assim, a gente, quando vai plotando o coeficiente de incidência, o mapa, de um país sobre o outro, né, e põe isso em escala logarítmica, fica absolutamente claro que países que adotaram isolamento melhoraram. E que países que tinham um perfil de ocorrência dos casos explosivos só tiveram reversão quando exatamente passaram a adotar o isolamento. Claro que isso demora mais ou menos umas 2 semanas para se expressar em números, porque o número de casos que estão acontecendo, e principalmente o de óbitos, não refletem a fotografia do momento. Eles refletem sempre o surgimento de casos de 2 a 3 semanas atrás, né? E no caso do Brasil, mais complicado ainda pela incapacidade, né, de processamento dos poucos exames diagnósticos que foram feitos. Então a gente está sempre olhando como se estivesse olhando para o retrovisor, mas não há dúvida nenhuma, e ter alguma coisa em torno de 50, 46, 48% da população cumprindo o isolamento é desastroso. Desastroso para a sociedade como um todo. E vou falar mais uma coisa, Marilu. É desastroso para os trabalhadores dos serviços essenciais, como os profissionais de saúde, do transporte, da alimentação, que precisam continuar trabalhando e nessa circunstância ficam mais expostos. Ou seja, se eu não sou de um serviço essencial, eu, além de me proteger a minha família ficando em casa, eu protegeria aqueles que efetivamente precisam trabalhar, né? Bom, em relação à tua segunda pergunta, qual que era mesmo? Desculpa. Em relação a essa questão das relações diplomáticas, né, que estão bastante Sim, estremecidas entre Brasil e China por causa do Weintraub, filho de Bolsonaro, etc. É inacreditável, é tão surreal que a gente quase não lembra, né? O nosso inconsciente dizendo, não pode estar acontecendo isso. Veja bem, não é porque a China foi o primeiro país a sair da crise, né, ou pelo menos das grandes potências industriais foi a primeira a sair, e talvez a primeira a retomar a escala de produção, né? Mas é porque a indústria chinesa hoje é responsável por boa parte do fornecimento de equipamentos e insumos médicos que são consumidos aqui no Brasil e no mundo inteiro. E quando não são do equipamento já manufaturado, são de componentes dos equipamentos, né? A China é o nosso maior parceiro comercial.
no momento em que, além da pandemia, nós já vivíamos antes uma grave crise econômica e que se aprofundou drasticamente, né, a partir da crise econômica resultante em escala global da pandemia de Covid, perdeu o nosso maior parceiro comercial, porque estúpidos, ignorantes como o nosso ministro das Relações Exteriores, como os filhos do presidente da República, e agora como o nosso até sim, desconforto de chamar de nosso, mas do ministro da Educação do Brasil, né, que são figuras incapazes de ficar de boca calada, né, são incapazes de pensar estrategicamente, né, e o governo chinês, se tomar uma decisão, né, como já tomou ontem, por exemplo, de começar a comprar mais soja dos Estados Unidos, né, ele não apenas fará uma retaliação a essa classe política estúpida que vive em torno do presidente da República, mas ela resultará em enormes prejuízos na assistência médica que é feita no Brasil, ou seja, no nosso combate à Covid-19, e também terá gravíssimas repercussões no emprego, na alimentação, na importação, olha, no agronegócio e nos mais variados setores da economia que hoje depende na cadeia produtiva internacional ou como grande consumidor da produção nacional do governo e do povo chinês. Então, assim, é inaceitável, sob todos os aspectos, né, que a gente, para além da crise, tem que conseguir fabricar mais crise para 2 ou 3 imbecis conseguirem espaço na internet, porque me parece que ali tem uma certa competição, né, de quem é capaz de produzir mais crise, quem é capaz de fazer mais compartilhamentos por posições extremadas. Quer dizer assim, é como se nós tivéssemos um grupo de crianças mal educadas, né, sem direção, sem educação dos pais, sem nenhum controle, brincando, né, de como fazer mal para as outras pessoas, né? Só que nessa brincadeira eles estão brincando com as nossas vidas, né? E particularmente, Marilu, com alguma coisa que me preocupa de maneira muito especial, que é com a classe trabalhadora, com a massa de população vulnerável que nós temos no nosso país, que é imensa, de pessoas que não têm habitações estruturadas para ficar quietinha, né, isolada, que vive sem as melhores condições de higiene, que precisariam que o governo tivesse absolutamente mobilizado na produção de medidas para protegê-las, mas que gastam o seu tempo fazendo literalmente bizarrices, como essa que o ministro da Educação fez, como o 02 fez na semana passada, como o ministro das Relações Exteriores, é uma figura que desqualifica e mancha a história do Itamaraty, né, do Rio Branco, enfim, como todas essas coisas que nós temos vindo e que só se resolverão quando nós tivermos o afastamento definitivo do Bolsonaro e dessa quadrilha que se apoderou do poder da República junto com ele. Tá certo. Chioro, a gente agradece você, obrigada. Hoje, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a gente tendo que debater, né, esses temas todos tão horríveis aqui do governo Bolsonaro em relação a esse comando desse combate ao coronavírus. Eu passo aqui também para o Glauco, viu? Obrigada, Chioro, beijo para você. Valeu, um abraço para você, para o Glauco, e eu termino dizendo o seguinte: fique em casa e se precisar sair, usa máscara. Boa. Fica o recado importante aí do ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, médico, sanitarista e professor universitário, Arthur Chioro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.